Emerson Clay, sou analista de suporte técnico da Bentley e estou aqui hoje para ensinar a calcular poligonais e radiações com Bentley Topograph. Os dados utilizados nesse exemplo vieram de um levantamento feito com uma estação total. Cada estação tem um método diferente para descarregar os dados no computador. Para fazer isso, utilize o método correspondente da sua estação. Vou iniciar o exemplo a partir da formatação de um arquivo bruto. Vamos lá? Neste vídeo vamos calcular a poligonal. Execute o Bentley Topograph e crie um arquivo novo clicando no ícone Arquivo Novo. A caixa de diálogo Criar Arquivo será mostrada e você deverá escrever o nome do projeto Piratininga no campo Nome. Veja que o projeto Piratininga apareceu na lista da caixa de diálogo de Abrir Arquivos. Selecione este arquivo e clique no botão Abrir. Em seguida, você estará no ambiente Bentley Topograph. No lado esquerdo da tela, você pode encontrar o projeto atual como a árvore de dados organizada por tipo de informação. Os nós principais dessa árvore são topografia, referente aos cálculos topográficos, vias, referente aos projetos viários, seções transversais, referente à volumetria e desenhos. Na parte central, serão mostrados os desenhos do levantamento. Na parte superior, estão os menus de atalho para as ferramentas do sistema. E na parte inferior são mostrados alguns parâmetros de status. Para começar, vamos importar um arquivo de coordenadas que está no formato TXT. Essas coordenadas serão usadas para os cálculos de poligonal e radiações. Clique com o lado direito do mouse sobre o nó Topográficas, logo abaixo de coordenadas. Se não estiver visível, clique no sinal de mais à frente de coordenadas. No assistente de importação, localize o arquivo de coordenadas na pasta onde se encontra salvo. Nesse exemplo, utilizaremos o arquivo pontosbase.txt. Verifique os valores de separador decimal e separador de campo. Ambos deverão estar compatíveis com o arquivo a ser importado. Insira o nome da tabela, autor e descrição. Selecione Carregar. O documento de coordenadas foi importado. Podemos fechar a tabela e continuar com os cálculos. Clique com o botão direito do mouse sobre o nó Caderneta. Escolha a opção Comunicação para chamar o assistente de comunicação. Note que no assistente de comunicação é mostrada uma lista dos principais fabricantes de equipamentos topográficos do mercado. Em nosso exemplo, foi utilizada uma estação total Topcon 105N. Desta forma, escolha o grupo de modelos GTS 220, 230W, 100N. Em seguida, escolha a operação Formatar e clique no botão Próximo. Siga a seguinte sequência. Selecione a opção Dados de caderneta, escolha a pasta onde se encontra o arquivo .m21, que é o levantamento Piratininga. Marque o arquivo topografia.m21. Edite o nome da obra para a planimetria. Informe o nome do operador. Selecione o equipamento utilizado em campo. Se ele não aparecer no COMBOX, vá até o menu Topograph e escolha a opção Equipamentos para cadastrá-lo. Informe os dados do documento. Este nome será mostrado na árvore do projeto, abaixo do nó Caderneta. Opcionalmente, informe o nome do operador, do documento e a descrição do trabalho. Clique no botão Próximo. Verifique que ao clicar no botão Próximo, o nome do documento criado já aparece abaixo do nó Caderneta da árvore do arquivo. Clique no botão Finalizar. Abra a poligonal criada. A janela de caderneta é composta por 4 áreas principais. Seções de leitura. Uma seção é definida cada vez que uma das seguintes informações é alterada: nome do operador, data do levantamento ou equipamento utilizado. Nesta área são mostradas as estações que compõem as seções de leitura. Propriedades da seção de leitura. Mostra as informações da seção escolhida. Lista das estações da seção de leitura escolhida. Além do nome, a lista contém descrição da estação, as coordenadas se houver, altura do instrumento e o azimuth e ré opcionalmente. As coordenadas das estações e o azimuth, apesar de serem opcionais, ajudam a visualização da caderneta na vista gráfica, antes das poligonais serem calculadas. Na maioria das vezes, basta que as coordenadas de uma só estação sejam informadas, com seu respectivo azimuth e ré. Vista gráfica. Aqui são mostradas graficamente avisadas entre as estações. Para que seja possível escolher as estações da sequência de uma poligonal graficamente, as coordenadas de pelo menos uma estação devem ser informadas. Para visualizar as leituras de ângulos de distância, escolha uma estação na tabela de seções de leitura. Clique, por exemplo, na estação FB8 e a seguinte tabela é mostrada. Na parte superior se encontra a barra de opções. Desfazer e refazer, opções utilizadas no modo de edição de caderneta. Preliminares.
Esta opção se refere aos cálculos preliminares que podem ser executados para verificação da consistência das leituras de ângulos e distância. Com esta opção é possível encontrar alguns erros comuns de leitura antes de realizarmos os cálculos das poligonais. Nova estação. O topográfico permite que importe os dados diretamente das estações totais, mas também oferece a opção de cadastramento manual de dados. Nesta opção, você pode criar uma nova estação e informar manualmente os seus dados. Poligonal. Nessa opção, você encontra os procedimentos de definição da sequência de cálculo das coordenadas, das estações e de distribuição dos erros de poligonais gerados a partir da caderneta. Irradiações. Aqui estão as opções de cálculo dos pontos irradiados. Intersecções. Para calcular coordenadas de pontos a partir de leituras angulares. Relatórios. Geração de relatórios em PDF ou diretamente para a impressora. Configurações. Opções de definição de parâmetro de tolerâncias. O próximo passo é calcular a poligonal. Existem duas maneiras de informar a sequência: manualmente, numa tabela, ou interativamente, na vista gráfica. Neste exemplo, estaremos utilizando o método interativo. Selecione a estação E5 da seção 1. Note que na janela abaixo da lista de estações, o ponto não tem coordenadas informadas. Não é necessário ter as coordenadas oficiais da estação. Basta informar uma coordenada arbitrária. Quando obtiver as coordenadas definitivas e oficiais das estações de partida e chegada, você informará no processo de cálculo da poligonal. Nesse momento, o que importa é ter as visualizações das visadas para escolher a sequência da poligonal. Em nosso exemplo, iremos informar coordenadas oficiais. Digite os seguintes dados no campo de coordenadas e azimute a ré. Coordenada x, 318, 951, 422. Coordenada y, 7, 396, 728, 358. Cota 722,660. Azimute a ré, 91, 27, 34. Note que ao digitar os valores de coordenadas, automaticamente as visadas do levantamento são mostradas na vista gráfica. Para você ajustar a visualização dos pontos, existem algumas opções na barra acima da vista gráfica. Para melhor visualização, vamos definir a escala gráfica de 1 para 3000. Clique na opção Sequência. Agora vamos definir a sequência da poligonal. Clique na linha que vai do ponto E5 ao ponto E5A. Observe que a cada clique sobre a linha, esta passa a ser mostrada com a cor magenta, que é a indicação que a linha foi escolhida. Durante o processo de seleção da sequência da poligonal, você pode usar as opções de visualização como janela, afastar, aproximar e enquadrar, para ter certeza que está escolhendo a linha correta. Caso tenha escolhido uma linha por engano, basta clicar novamente sobre ela para desselecioná-la. A partir da escolha da primeira linha, vamos seguir escolhendo as linhas E5A FB3, FB3 FB4, FB4 E1, E1 FB5, FB5 MT4, MT4 MT5, MT5 FB1, FB1 FB2, FB2 E4 e finalmente E4 E5, fechando a poligonal no mesmo ponto de partida. Ao chegar no mesmo ponto de partida, o topográfico mostra uma janela com a sequência escolhida para você confirmar a criação da poligonal. Clique no botão Sim para incluir essa poligonal no documento da caderneta. Em seguida, o assistente de cálculo da poligonal será mostrado. Informe o nome da poligonal, o autor da poligonal, a data e uma descrição da poligonal, que será útil numa consulta no futuro. Clique no botão Próximo. Na próxima janela mostrada, você terá a lista das estações que formam a poligonal na sequência correta. Se necessário, é possível alterar, incluir ou excluir qualquer uma das estações selecionadas. No nosso caso, vamos deixar como está. Clique no botão Próximo para ir à próxima etapa. Nessa caixa de diálogo, vamos definir os dados de partida e chegada da poligonal. Nossa poligonal é fechada, por isso os dados de partida e chegada são iguais. Outra opção é ter um arquivo de marcos cadastrados no projeto e em um documento de coordenadas. Para isso, clique no botão Procurar. Em nosso caso, as coordenadas da estação de partida serão as mesmas informadas na caderneta, pois se trata de informações oficiais. Depois de preencher os dados de partida e chegada, clique no botão Próximo. Na nova caixa de diálogo, informe as tolerâncias máximas para o cálculo da poligonal. Utilizaremos os seguintes valores. Tolerância angular, 5 segundos, multiplicado pela raiz do número de vértices. Tolerância altimétrica, 20 mm, multiplicado pela raiz do valor do perímetro.
Precisão mínima relativa 1/5000. Lembre-se que você pode cadastrar as tolerâncias na opção Topograph Tolerâncias no menu do programa. Desta forma, não seria necessário informar os valores toda vez que você fosse calcular uma poligonal. Utilizaremos o sistema de coordenadas topográficas. A outra opção é utilizar o sistema de coordenadas UTM. Esse método será tratado em um outro vídeo. Não utilizaremos o parâmetro da EBNT nesse caso. O campo deverá ser deixado desmarcado. Clique no botão próximo para avançar para a próxima etapa. Escolha a opção Método Convencional para ajustamento da poligonal. O método mínimos quadrados só deve ser escolhido quando o levantamento é feito com critérios essenciais para definir os erros padrões de forma estatística, como repetição e reiteração em todas as visadas. Ao escolher o método convencional, todos os campos referentes aos erros padrão e de critério de parada para interações são bloqueados. Clique no botão próximo para avançar para a próxima etapa do cálculo da poligonal. Na próxima janela, o Topograph mostra os erros de fechamento angular e altimétricos encontrados no cálculo da poligonal. Você pode comparar o erro encontrado e a tolerância informada. Caso o erro seja maior que a tolerância, uma mensagem em vermelho será mostrada. Neste momento, você tem a opção de distribuir ou não o erro encontrado. Apesar dos erros serem menores que a tolerância informada, vou marcar os dois campos de distribuição. Clique no botão próximo para avançar. A próxima etapa no processo de cálculo de poligonal é a distribuição de erro linear. Na janela que é mostrada, os erros lineares encontrados nos dois eixos x e y são informados, bem como a tolerância linear informada. Marque o campo de distribuição de erro linear e clique no botão próximo. Os dados finais da poligonal são mostrados em seguida. Na parte superior da janela, a tabela com os valores de área e perímetros mostrada. Na parte de baixo, são mostrados os erros encontrados durante o cálculo da poligonal, bem como suas respectivas tolerâncias. Essas duas tabelas são puramente para efeito de visualização. Se houver algum erro maior que a tolerância informada, um X na última coluna indicará o fato. Clique no botão finalizar para terminar o processo de cálculo de poligonal. Feche então a janela da caderneta. O Topograph perguntará se deseja salvar. Responda sim, para não perder as edições que fez. Note que um novo documento chamado Poligonal Principal é mostrado no nó Poligonais da árvore do projeto. A janela da poligonal possui duas áreas principais. A tabela com os dados das estações ocupadas do lado esquerdo e a vista gráfica com a sequência da poligonal mostrada com linhas que unem as estações. Os elementos gráficos, símbolos, textos e linhas da vista gráfica podem ser customizados com a configuração que desejar. Para isso é necessário alterar o estilo na opção Topograph e Vistas Gráficas. A tabela com os dados das estações ocupadas possui duas abas. Na primeira, chamada Dados da poligonal, você tem o nome, a descrição, as coordenadas e o azimuth para avante e a distância entre os pontos. Na aba Informações, você encontra os mesmos dados do fechamento da poligonal. Pronto, agora que a poligonal já está calculada, vamos calcular as irradiações. Muito obrigado e até a próxima!